Então, eu sou de Belo Horizonte, eu sou historiadora, sempre gostei de escrever, mas comecei a escrever de um jeito mais consistente, né? A partir de 2016, 2017, daí eu publiquei o primeiro livro, né, o Animais Cinzentos. Eu comecei a escrever ele mais ou menos em 2018 e ele foi publicado em 2021. Já no ano seguinte eu escrevi o Oniros, né, que foi publicado terminou ano passado, mas foi lançado agora, em 2023. Que mais também, além de historiadora e escritora, eu trabalho no museu como educadora, no Museu do Diamante. E eu moro aqui em Diamantina já tem 10 anos. Acho que é mais ou menos isso, assim, né? Tem alguma outra coisa, assim, que você... Então, eu tenho memória, desde a minha infância, eu sempre gostei muito de livro, né? Assim, os livros que eu tinha de criança, assim, que eu lembro até hoje, da capa, das ilustrações. Livro é uma coisa que eu sempre gostei muito de ter, de manusear. Minha mãe não gostava de ler, então sempre gostou de ler, então lá em casa tinha muito livro. Então, né, convivi com muito livro, inclusive vários dos livros que eu tenho hoje na minha biblioteca são roubados, assim, da casa dos meus pais. A minha avó também, que é uma figura que eu tenho alguns contos que eu falo dela, uma figura que me trouxe muito essa questão da literatura. Ela também gostava muito de ler, me emprestava muito livro, me dava livro, e eu sempre gostei, desde criança, adolescente, de ler. Era uma criança assim mais introspectiva, então passava muito tempo lendo, porque daí eu podia ficar, né, fazendo o que eu queria, sem ninguém me incomodar. Então é isso. E desde criança também gostava de escrever, escrevia, né, textos curtos, assim, nunca, né, até hoje eu escrevo textos curtos, né, escrevo contos. Comecei a escrever mesmo de forma mais consistente, escrever contos, né, narrativas com começo, meio e fim, que eu já comecei a pensar em publicar e tudo mais, desde 2016, 2017 para cá. Antes eu escrevia de maneira muito dispersa, assim, né? Escrevia, os textos se perdiam, mas é uma coisa que eu faço desde criança, sempre gostei, sempre foi o meu refúgio, assim, né? A literatura, tanto ler quanto escrever. Assim, eu tenho certeza que é o que eu gosto de fazer, eu preciso fazer, assim, na verdade eu escrevo porque eu gosto e porque eu preciso, porque é o meu jeito de me comunicar, né, de elaborar as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto. Então, para mim é uma necessidade. Agora, então, claro, eu acredito na literatura, para mim é uma coisa fundamental, faz parte do meu cotidiano, do meu dia a dia. Mas eu também não acho que literatura seja, né, solução mágica para nada, assim. Eu sou contra essa coisa de idealizar a literatura como se fosse, né, o escritor, é uma coisa nobre. Não, é um trabalho como qualquer outro, né? É um trabalho do qual eu gosto e do qual eu preciso para existir, assim, de forma plena. Mas, então, acredito sim na literatura, acho que a literatura é maravilhosa, tem um poder incrível que é de fazer a gente se colocar em outros lugares, né? Da gente exercitar a imaginação, a empatia, a alteridade, né? Eu acho que ela alarga o mundo, ela tem ajuda a gente a se conectar com pessoas, então é maravilhoso, é fantástico. Eu, claro, acredito na literatura, faço isso com muito gosto, mas também não acho que literatura seja assim, né? Essa coisa assim, não é a coisa mais importante que tem no mundo, né? A coisa mais importante que tem no mundo é a gente estar aqui, estar vivo aqui, estar conversando, né? É isso que é o mais importante, mas a literatura, sem dúvida, para mim, é uma coisa que me move muito. É um pensamento que eu reflito sobre isso diariamente, assim, né? Porque a partir do momento que eu resolvi ser escritora, né? Publicar o primeiro livro, continuar escrevendo, continuar publicando, eu sempre reflito, né, sobre o lugar da literatura na minha vida, na minha existência aí no mundo, né? Então é um pensamento que eu reformulo ele, né? Ele vem sendo elaborado já desde sempre, assim, porque eu sempre tive a palavra para mim, o texto, né? Sempre foi uma coisa que fez muito parte da minha vida desde criança, então sempre me acompanhou. Mas essa forma de colocar no sentido de que a vida é mais importante que a literatura e que a literatura ela não existe sem a vida, né? Eu preciso viver, eu preciso estar viva, eu preciso estar em conexão com as pessoas para poder ser escritora, para fazer literatura, é um pensamento que mais da vida adulta, assim, porque na adolescência eu acho que
a gente, né, talvez seja uma coisa comum, assim, do pensamento do adolescente, que é essa coisa de, se achar muito especial, né, porque literatura é muito chique. E não é, né, na verdade é uma coisa que pode tornar a vida melhor se a gente, assim, escolher, né, eu escolhi. Então, o Edgar Allan Poe, assim, realmente é um escritor que sempre me fascinou, desde criança mesmo, porque na casa dos meus pais, né, eu estava contando dos livros, da estante de livros que tinha lá, e tinha um volume do Histórias Extraordinárias, né, do Poe. E era um volume, tinha a capa preta com umas filigranas de um demônio, na contracapa tinha umas gravuras de cemitério, assim, daí, e os títulos, né, dos contos, Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo, umas coisas muito misteriosas, assim, muito, muito macabras, e aí eu me lembro muito de pegar esse livro, de ver esse livro na estante, pegar nele, folhear e falar, nossa, uma coisa que estava quase que um objeto mágico, assim, sabe? Então sempre me fascinou muito. Antes de ler e conhecer a literatura dele, eu conheci esse livro, assim, como objeto, que me encantava muito. E aí depois, né, porque de criança eu ainda não conseguia ler o Edgar Allan Poe, assim. Eu li, folheava, mas não conseguia entender direito. Depois aí eu comecei, né, a ler e é um escritor do qual eu gosto muito, que é uma influência muito grande para mim, porque também eu gosto desse elemento, né, da literatura fantástica. E depois, um pouquinho mais para frente, eu comecei a me encantar muito pela literatura latino-americana, né, Os 100 Anos de Solidão, que inclusive foi minha avó que me emprestou esse livro. E depois eu comecei a ler o Cortázar, comecei a ler o Borges e outros autores latino-americanos que trabalham com literatura fantástica, né? E, assim, é claro que as influências são muitas e não tá estagnado, né? Eu leio muita literatura contemporânea hoje em dia. Isso vai mudando meu jeito de escrever, meu jeito de entender o texto, a literatura. Mas, assim, se eu tiver que falar de influências clássicas, né, seriam essas. Seria a literatura fantástica, latino-americana e o Edgar Allan Poe. Atualmente, como eu te falei, eu tenho lido mais literatura contemporânea, principalmente feita por mulheres, né? E aí eu vou citar a Natália Zucala, que é uma escritora de São Paulo. Tem um livro maravilhoso que chama Cheia, que ela publicou pela Urutau, a mesma editora que eu publiquei o Onírus. É uma autora que eu estou gostando muito de ler. Enfim, tem também a Ana Tércia Pontes. Deixa eu pensar nessas autoras da contemporaneidade mesmo, né? Autora mulheres vivas, assim. Porque também tem essa coisa da literatura feita por mulheres, né? Assim, que eu gosto muito. Clarice, Virginia Woolf, Silvina Ocampo, que é uma autora de literatura fantástica também latino-americana que eu amo. Mas para falar das escritoras vivas que eu tenho lido agora, tem a Ana Tércia, tem a Natália, eu posso falar também da Micheline Vronsky, O Som do Rugido da Onça. São algumas das escritoras da atualidade, assim, que tem me mexido comigo, assim, me feito querer escrever de outro jeito, assim, de fazer uma transição, assim, dessas influências mais clássicas, né, para atualidade. Não, de jeito nenhum. Não? Não, porque eu quero escrever como eu, né? Assim, eu quero achar o meu jeito de escrever, assim. É claro que quando alguém fala, isso que você escreveu me lembrou tal autor, tal autora, eu acho o máximo, né? Mas, porque quando é isso, assim, a gente lê muito e aquilo passa, né? Assim, porque se a gente lê um livro bom, esse livro bom vai dar vontade na gente de escrever, né? E a gente vai ser influenciado por esses autores. Mas eu não queria que... não tem nenhum autor que fala assim, eu quero escrever como essa pessoa, porque já aconteceu, né? Então não faria sentido eu querer escrever igual uma coisa que já
já existe. Olha, não me encontrei na literatura porque acho que a gente não se encontra nunca, né? A gente tá sempre buscando. O dia que a gente encontrar, a gente tá morto. Mas a literatura é um caminho que me aproxima mais, eu acho, né? Desse algo que eu tô buscando. Então, assim, encontrar, não encontrei, não. Nem quero encontrar muita coisa, quero mais é buscar. Qual o projeto conceitual dos livros? Então, são 2 livros, né? Os livros que eu publiquei até aqui são 2 projetos conceituais diferentes, né? Primeiro, o Oniros, que eu acho que o projeto conceitual dele tá mais claro, né? Porque livro sobre sonhos, contos, né? Que foram surgindo a partir de sonhos, então, né? Já até no título já tá posto, assim, colocado qual que é o projeto conceitual. E o Animais Cinzentos é um livro mais de literatura de terror, né? Mais explicitamente, assim, tem mais elementos do terror clássico, né? De contos sombrios, né? Então, são 2 projetos conceituais diferentes, assim, e que eu não pretendo repetir, né? Nos próximos livros que eu vier a publicar. Cada um vai surgir de acordo com o momento que eu estiver vivendo, né? Enfim, podem surgir coisas muito diferentes do que eu já fiz até aqui. Ai, da vida, né? Porque é aterrorizante. A realidade é muito aterrorizante. Mas, assim, eu sempre gostei muito, desde criança, assim, de filme de terror, de sentir medo, sabe? Assim, sempre gostei muito disso. Então, esses elementos do terror vem desse imaginário meu de criança, assim, que eu sempre gostei. De vampiro, de demônio, bruxa, né? Em filme, em literatura, em ilustração e tudo. Não sei, é lúdico pra mim, entendeu? Assim, não é uma coisa que me dá medo, é uma coisa que eu acho que é lúdico, assim. Então, vem daí, mas na literatura, assim, embora, principalmente no primeiro livro, tenha mais elementos, né, do que a gente poderia dizer que é de terror mesmo, o que me interessa mais seria os desdobramentos psicológicos, assim, né? Da sensação de medo, assim, das angústias. Então, aos poucos eu tenho abandonado essa temática mais clássica, né, do terror, para caminhar para uma coisa mais de subjetividade, né, de trabalhar os medos, as angústias de um ponto de vista mais subjetivo, psicológico, né? E então é algo que eu tô ainda tá em processo, né? Não tenho medo da vida, não. Assim, o medo faz parte da vida, né? Mas não tenho medo da vida, não. A vida é pra ser vivida, né? Assim, não... Claro que tem situações na vida que a gente tem medo, né? Mas, no geral, não é um sentimento ou uma sensação ou uma emoção que me vem à mente, assim, quando eu penso em relação à vida. Não. Mas curiosidade, né? Assim, não sei qual que seria a melhor palavra, assim, mas não, medo não. Pra não fugir não, né? Volta pra vida, a vida é muito boa, não pode fugir não, tem que encarar, tem que procurar se divertir, né? Fazer o percurso ser divertido e alegre. Então, das protagonistas femininas é isso, assim, né? Porque por mais que isso nem sempre foi uma preocupação central pra mim, né? Porque hoje se tornou mais uma preocupação minha escrever, fazer uma escrita mais me colocando na minha condição de mulher, na minha escrita, nos meus textos. Nem sempre essa foi uma preocupação central. Hoje mas nem sempre foi assim. Agora, a gente escreve de um corpo, né? E o meu corpo é o corpo de uma mulher, né? Que ocupa um determinado lugar, né? Na cidade que eu vivo, no meio que eu vivo. Então, assim,
mesmo quando eu não estou escrevendo sobre mim, né, essa minha condição, ela está presente no texto, né, porque todo texto é um pouco sobre quem escreveu o texto, né, direta ou indiretamente. No meu caso, mais indiretamente, porque eu nunca escrevi até hoje. Assim, tem alguns contos que são um pouco mais autobiográficos, né, mas em geral, nesses dois livros, os contos não são tão autobiográficos. Mas é isso, assim, o corpo, né? Eu acho que o corpo é uma coisa muito importante na literatura. A gente pensa em literatura uma coisa só do cérebro, mas eu acho que o corpo é fundamental. E a gente escreve com o corpo que a gente tem, né? O meu corpo é um corpo feminino, o corpo de uma mulher. Então, isso vai estar presente nos textos, direto ou indiretamente, né? Eu posso ter eu posso ter necessidade de deixar isso mais claro em determinado texto do que em outros, mas essa condição, ela é inescapável, né? Tem vários textos que eu me coloco, o narrador é masculino, né? Mas o meu ponto de vista tá ali, então não tem como fugir disso, dessa condição feminina, né? E a questão dos relacionamentos também, né? Porque, como eu falei antes, assim, eu acho que a literatura, assim, eu escrevo do que eu vivo, né? Assim, mesmo que eu não esteja escrevendo sobre mim, sobre uma coisa que aconteceu comigo, estou escrevendo sobre pensamentos ou sensações que eu tive, que eu observei, ou que eu vivi, ou que eu observei. Então, essa relação com o outro, né? Ela está presente no texto. O texto surge dessa relação com o outro, né? Então, as maritacas. Então, essa questão... E como também eu tenho interesse num texto que aborde a questão psicológica, né? Então, aí, as protagonistas femininas e a questão dos relacionamentos, ela vai estar presente. Mas eu não acho que eu seja uma pessoa que... Uma escritora que tem essa temática, assim, como centro, né? Dos textos em geral que eu escrevo. Mas ela fatalmente vai estar ali. Respondi. É um desafio, assim, né? Primeiro, publicar é muito desafiador, assim, para quem não é do meio, né? Por exemplo, agora que eu já tô na estrada, já tem um pouquinho mais de tempo, eu já entendo melhor como que funciona essa coisa de mercado editorial, né? De publicar e tudo. No início, quando eu publiquei o L Mais Cinzento, eu não tinha nem ideia, não conhecia nada, não conhecia ninguém, porque eu não tenho escritor na minha família, amigos próximos, assim. Hoje até tenho, mas que eu conheci a partir, né, desde que eu entrei nessa história, assim. Então, eu tava completamente no escuro, assim, eu não tinha ideia, e eu fui cavando, assim, fui atirando e foi acontecendo, mas é muito... Assim, apesar de que eu acho que agora a gente tá num momento bom, as mulheres estão num momento bom pra escrever, porque o cenário está mais propício, né, a valorizar a literatura feita por mulheres, temáticas femininas. Tem muita editora que só publica mulher, tem muita chamada de revista, de antologia para autoras, né, mulheres. Então o cenário agora ele está ficando um pouco mais favorável para as mulheres que escrevem, né? Mas certamente assim, escrever no Brasil, para quem não tem dinheiro, né, para se sustentar com a literatura, que quase ninguém tem, é muito desafiador, porque, assim, além da gente ter, né, um trabalho X que a gente tem para pagar as nossas contas, a gente tem que ter um tempo para criar, para escrever, para publicar, para divulgar, e realmente é muito bom, eu gosto muito, mas é um trabalho cansativo, sabe? Não é fácil, mas eu adoro. Escrevo no meu tempo livre, porque, né, eu tenho que organizar muito bem meu tempo para eu ter um tempo livre para escrever, né? Isso é o mais difícil, assim, conseguir fazer esse tempo livre, né? Porque ele não tá dado, né? Assim, eu não tenho tempo sobrando, assim, eu posso tirar um dia para escrever. Não, eu tenho que fazer esse tempo existir. E isso só acontece porque eu tenho uma necessidade muito grande de escrever, assim. Se eu não escrever, eu enlouqueço, assim. Então, eu arrumo tempo,
mas é uma das partes mais desafiadoras, assim, do processo de ser escritora. Eu faço assim, eu tenho cadernos que eu levo comigo. Se eu tô sem o caderno, eu anoto no celular mesmo. Ideias, assim, né? Premissas para um conto, às vezes uma cena que eu observei em algum lugar, eu vou lá, anoto, para depois poder desenvolver. Às vezes uma frase, né? Eu anoto tudo e tiro depois um tempinho para poder elaborar isso e desenvolver o conto, né? Aí começo a escrever um conto, às vezes eu faço várias anotações para mim mesma, assim, de coisas que eu vou inserir ali depois, às vezes eu já sei como, na hora que eu começo eu já sei como que vai acabar, então eu deixo recados para mim, assim, mas é porque realmente, assim, eu não tenho tempo para sentar e escrever um conto. Às vezes acontece de escrever um conto inteiro numa sentada, mas é raro. Geralmente eu vou deixando ali as pistas para mim mesma e vou desenvolvendo à medida que eu vou tendo tempo para isso, né? Coloco bastante. Porque, por exemplo, no Oniros, assim, coloquei muito de mim, porque são sonhos, a maioria dos sonhos que eu tive, né? Então, coloco muito de mim. Nos textos que eu tenho escrito agora, mais, né, recentemente, que vão entrar no próximo livro, eu tô colocando mais ainda. Porque eu acho que eu tô perdendo um pouco do medo, assim, de fazer isso, né? Porque a gente tem essa coisa de querer se proteger, se blindar, né? E acho que nos primeiros textos que eu escrevi, no primeiro livro que eu publiquei, isso estava mais velado e com o tempo a gente vai vendo que não, você vai se colocar de qualquer maneira, então você perde o medo, vai acontecendo. Não dói, não. Dói, assim, algumas experiências, né? Geralmente eu escrevo um texto por causa de alguma coisa que me incomoda, que me provoca, que me causa dor, né? Assim, não só, né? Assim, mas o que me motiva geralmente a começar um texto é algo incômodo, alguma coisa que não está bem equacionada, assim. E em alguma medida, sim, coisas que podem ser dolorosas, né? Mas escrever não dói. Pelo contrário, escrever é um jeito de elaborar essas sensações, emoções, sentimentos. E parece que colocar no papel de uma maneira literária, né? Com toda uma preocupação estética, né, do texto, é algo que depura a experiência vivida, né? Então, é mais libertador do que doloroso, embora a motivação inicial pode eventualmente ser dolorosa, mas escrever não é doloroso, é aflitivo, porque é difícil, mas é gostoso, assim, é prazeroso, não é doloroso. Na primeira vez foi mais difícil, né? A primeira vez é sempre mais difícil. Fiquei mais insegura, né? Fiquei muito insegura, porque imagina, né? Publicar uma coisa pela primeira vez, né? Afirmar assim, eu escrevi um livro, eu publiquei um livro, eu sou uma escritora. Muita insegurança, né? Ficava meio assim, me desculpando, assim, não querendo encarar muito. Depois vai passando, né? A gente vai se acostumando com a ideia, vai ficando natural. De ver as pessoas lendo e tudo. É maravilhoso, porque é o que dá legitimidade, né? Assim, porque o meu maior medo quando eu, né, resolvi publicar um primeiro livro era falar assim, nossa, por que eu tô fazendo isso aqui? Tô fazendo isso aqui só pra mim, assim, sabe? E aí a minha insegurança vinha disso, porque eu não sabia se ia ter uma recepção, né? E a partir do momento que as pessoas pegam o seu livro, leem o seu livro, comentam sobre o livro, seja um comentário positivo, seja um comentário não tão positivo, mas o livro passa a existir quando alguém lê, né? Aí sim, ele faz parte da realidade. Então é maravilhoso, assim, o que eu mais... um dos, assim, né, o processo envolve muita coisa, o processo de escrever, de publicar, são vários processos envolvidos, mas um dos mais prazerosos, assim, e que é fundamental é a interlocução com as pessoas, né? Então é sublime, assim, alguém
sabe? Eu fico muito agradecida, né, honrada pelas pessoas pegarem o tempo delas para ler uma coisa que eu escrevi e depois vir comentar comigo. Eu acho é uma coisa que me deixa uma alegria assim enorme mesmo. Poucas alegrias são comparáveis a essa. Sei, né? Acho que aí cada artista tem que falar sobre si, mas bom, também não sei exatamente em que sentido que você está fazendo essa pergunta. Assim. Você está falando de levar uma vida inteira para pessoas dizer que é artista? Ou você não quer... então tá, porque é uma pergunta interessante, né? Pode ter vários sentidos. Mas acho que sim, né? Custa uma vida inteira, porque eu penso assim, né? Por exemplo, no caso, literatura, que é uma forma de arte, né? Como tantas outras. E como eu disse, só faz sentido para mim escrever ou fazer arte, né? Pensando de uma maneira mais ampla, só faz sentido se aquilo fizer parte da minha vida, né? Tá ligado ao meu corpo, tá ligado ao lugar que eu ocupo no mundo, tá ligado à minha forma de estar no mundo. Então, nesse sentido, sim, custa uma vida inteira, porque para fazer arte é preciso viver, né? É preciso sentir, é preciso experimentar. E a gente tá vivo o tempo todo. Então, nesse sentido, eu acredito que sim. Que pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Que pergunta que você não fez que eu gostaria que você tivesse feito? Se eu já tenho mais... se eu tenho algum outro trabalho, né? Em andamento, em processo, quais que são os próximos passos aí, né? Talvez seja essa. Tá feita a pergunta. Assim não vale, isso é roubar. Então, sim, eu tô finalizando aí um terceiro livro também de contos. A premissa vai ser um trabalho um pouco diferente desses anteriores. Até porque eu morro de medo de ficar me repetindo, né? Imagina, ficar escrevendo sempre o mesmo livro. Não, né? Não valeria a pena. Então, esse outro livro, né? Que está em processo aí de finalização, vai ser um livro um pouco mais feminino, assim, essa condição feminina vai estar mais escancarada no livro. Embora eu achei interessante que você achou que ela já estava nos outros, né? Eu achei isso muito interessante porque não foi uma preocupação central dos outros livros, mas do próximo sim, vai ser. E vai ter muito de uma narrativa que vai misturar um pouco de autoficção também, né? Então vai ser um livro em que o meu corpo, digamos assim, minha condição, né, de quem eu sou, vai estar mais evidenciada, né? E também comecei já a esboçar assim, um romance, que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer uma narrativa mais longa, né? Porque eu tenho 2 livros de contos publicados, um terceiro que já está quase pronto, e eu sempre me questionei assim, será que eu vou ser uma escritora de contos? Porque tudo bem, né? A gente tem escritores maravilhosos, a Silvina Ocampo, o Borges, que são escritores, o Cortázar, né? Que são escritores, Ítalo Calvino, são escritores que se sobressaem, alguns exclusivamente, outros quase exclusivamente no conto, na narrativa curta. E eu sempre achei que eu fosse escrever só narrativas curtas, mas aí depois me veio vontade de tentar escrever uma narrativa longa, para me desafiar, para me testar, e é uma das coisas que eu pretendo fazer e já tenho assim alguns esboços nesse sentido. O que é a vida? Eita, mas esse moço faz pergunta difícil, mas o que é a vida? Ou melhor, Marcela, o que é a vida? Uai, a vida é um presente, né? Que a gente tem, assim, que a gente tem um corpo,
a gente tem sentidos, a gente tem oportunidades de fazer várias coisas com esse corpo enquanto a gente está habitando ele. E então é isso, a vida é tentativa e erro, no sentido de usar esse corpo, essa carne que a gente tem aqui durante o período que nos for concedido, da melhor forma que a gente conseguir, né? A gente vai tentando. Mais uma vez, Marcela, o que é a vida? Você quer uma palavra, sim? Você quer uma resposta mais Pode ser. sintética? A vida é alegria, falta e angústia. Ó. Mais uma vez, dessa vez responda como seu coração lhe disser, sem se preocupar com ninguém entender, nem mesmo você. Marcela, o que é a vida? A vida é um deboche. Muito obrigado. Deixa eu te dar um abraço.